delas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Amém, irmãos? Podia sentar em nome de Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, no capítulo 10 e o versículo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele vai nos dar autoridade por sua graça. Jesus, ele vai dizer ali para a gente curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expulsar demônios. De graça recebemos, de graça também devemos dar. Isso é dom gratuito de Deus. Nós também sabemos que quando o Senhor Jesus ele foi assunto aos céus, em Atos capítulo 1, ele deixa uma palavra de ordenança seguido com uma promessa para os apóstolos, para eles ficarem reunidos em Jerusalém, até que do alto viessem a ser revestidos de poder, a saber, esse poder, o Espírito Santo, irmãos. Nós sabemos que Atos capítulo 2 se cumpre o que Jesus ordenou e o que Jesus prometeu, e sabemos que enquanto tinha 120 pessoas ali orando, desceu o Espírito Santo e todos foram cheios de poder, receberam o dom de línguas e começaram a pregar o Evangelho segundo Cristo ordenou. Sabemos que o revestimento de poder é para nos fazer ficarmos mais fortes diante das tribulações, das perseguições, das adversidades, das aflições. Sabemos que o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, e sem ele não podemos passar por deserto, não podemos passar por provas, porque sem a presença de Deus é impossível chegarmos em algum lugar, irmãos. No capítulo 3 de Atos nós também vamos ver quando Pedro está subindo com João ao templo, e ali vai ter uma cura de um coxo que tinha 40 anos, que já havia naquele estado, que não tinha possibilidade de andar. E sabemos ali que Pedro e João, quando chegaram até aquele homem, no nome de Jesus Cristo, curou ele e lhe deu a possibilidade de andar novamente. Sabemos também, irmãos, que diante de todas essas coisas, aumentou-se a perseguição contra a igreja de Deus. O Evangelho estava sendo proclamado, milagres, prodígios e sinais estava sendo operado por meio dos apóstolos, e os judeus que não queriam aceitar Cristo como Filho de Deus continuavam a perseguir a igreja do Senhor. Mas todos nós sabemos que quanto mais perseguição, mais a igreja busca a face de Deus. Pedro e os discípulos eram homens de oração. Eles não perdiam tempo com outra coisa a não ser buscando a palavra e buscando a presença de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 6 de Atos, nós vamos ver a instituição dos diáconos na igreja primitiva, quando os apóstolos falaram para eles tomarem, aleluia, somente a prioridade com a palavra e com a oração, e os diáconos ficarem para servir a igreja de Deus, enquanto os apóstolos viessem a se responsabilizar somente com a palavra e com a oração. Nós também sabemos que no capítulo 7 nós vamos ver ali um discurso tremendo de Estevão, um homem jovem, um homem cheio do Espírito Santo, e que foi o primeiro mártir, aleluia, da história, irmãos. Sabemos que Estevão, ele foi apedrejado até a morte, e ali tinha um homem chamado Saulo que veio a aprovar a sua morte. No capítulo 8 nós iremos ver Filipe, ele indo para Samaria para pregar o Evangelho segundo Cristo ordenou. Nós sabemos que ali Filipe, ele tem um encontro com o eunuco que estava lendo a palavra de Deus, mas não estava entendendo. Filipe chega próximo dele e pergunta: tu lê o que tu entende? Aí o eunuco responde: como eu posso entender se não tiver quem possa me explicar? É por isso que é de muita importância o crente sempre estar pregando o Evangelho para aquele que não tem a salvação. É por isso que é de suma importância o crente estar pregando o Evangelho
Evangelho dentro da sua casa para os familiares que não estão na presença de Deus. É por isso que é de suma importância o crente estar sempre preparado em defesa da sua fé, em defesa da sua crença. Se Filipe não estivesse cheio da presença e cheio da palavra, ele não poderia explicar o que o eunuco não estava conseguindo entender. Nós sabemos que quando chegamos no capítulo 9, nós iremos ver ali a conversão de Saulo, aleluia, o mesmo que aprovou a morte de Estevão, mas que era um vaso escolhido por Deus para pregar o evangelho aos gentios, aos governadores, aos reis, aos príncipes e também aos judeus. O próprio Paulo vai dizer que ele foi escolhido antes da fundação do mundo, antes que ele viesse a se formar no ventre materno. Paulo escreve e diz lá na carta aos Gálatas que Deus já tinha escolhido ele para uma missão. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer: Deus, ele escolheu você para uma missão e para uma responsabilidade. Se dependesse de mim, se dependesse de você, nem estaríamos aqui hoje. Mas a nossa Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não temos fé por conta própria da gente, não. Nós temos fé porque Cristo fez nascer através do ouvir da sua palavra, e nós demos ouvidos a essa palavra maravilhosa e aceitamos a Cristo, aleluia. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Quando Paulo ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, ali nós iremos ver que Deus faz uma transformação na vida de Saulo, aleluia, para ele agora ser convertido ao cristianismo e começar a pegar a palavra de Deus. Quando nós lemos o capítulo 9, nós iremos ver que Filipe continuou a evangelizar, aleluia, desde Azoto até Cesareia. E ali, quando Pedro e os apóstolos ficam sabendo que o evangelho chegou até Samaria, vai descer Pedro e João também para pregar o evangelho e fazer algo mais, para realizar prodígios, milagres, sinais e maravilhas. O evangelho estava sendo proclamado, o evangelho estava sendo pregado, mas Deus também queria manifestar o seu poder e a sua graça através de diversos milagres e sinais, irmãos. E os apóstolos tinham recebido essa autoridade de Deus para pregar o evangelho, mas também para realizar prodígios e milagres e o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero trazer algo para a igreja: não podemos parar de buscar em Deus os dons espirituais. Tem alguns dos nossos irmãos que são sensacionistas, que não creem mais no dom do Espírito, mas nós pentecostais, nós cremos que os dons ainda existem e que o Espírito Santo ainda opera no meio do seu povo com diversos milagres e maravilhas. O apóstolo Paulo escreve e manda a igreja buscar os dons com zelo, buscar os principais dons, para que haja avivamento no meio da igreja. Se não houver profecia, não tem uma igreja avivada. E nós sabemos que ainda há o dom de profecia, e até Jesus voltar, esses dons ainda permanecerão. Então, se tiver algum crente aqui nesta noite que não está buscando em Deus, em oração, esses dons espirituais, Deus está abrindo a sua mente e está lhe dizendo: comece a pedir os dons que eu quero liberar para a tua vida. Glória, aleluia. Já pensou, irmão, se todos nós tivéssemos o dom de profecia, o dom de curar, o dom de interpretação de língua, o dom de visão, o dom da fé, o dom do amor, o dom de discernimento do Espírito? Já pensou se nós fôssemos tão avivados buscando Deus em oração, que Deus ele enchia essa casa aqui com diversos dons e o nome dele continuava a ser glorificado? Você tem buscado em Deus os dons espirituais? Você tem? Se você não tiver, a partir dessa noite, quando você for orar, comece a buscar em Deus. Eu quero o dom de cura. Aleluia. Eu quero profetizar. Aleluia. Eu quero interpretar a língua. Eu quero ter o dom da fé. Eu quero ter o dom do amor. Comece a pedir
pedir a Deus, porque os dons ainda existem na igreja de Cristo. Não parou e não vai parar, porque a nossa Bíblia diz que o Senhor, Ele não muda. Então, se Ele operou na igreja primitiva, Ele opera na igreja portas abertas no sábado à noite, conforme a fé de nossos irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. E Pedro, ele era um apóstolo cheio da presença e cheio de autoridade. Pedro, ele tinha um dom de curar. Pedro, ele tinha muita ousadia e coragem. Está faltando isso pra gente, irmão. Está faltando isso pra gente. Bora meter a mão um pouquinho, meu irmão, por gentileza. Está faltando mais essa ousadia e essa coragem que Pedro também tinha. Aleluia. Pedro não tinha medo de errar, porque Pedro sabia o Deus que ele confiava. Aleluia. No texto que nós lemos, nós vamos ver 2 milagres em 2 pessoas diferentes. É importante quem puder, aleluia, acompanhar o texto bíblico, acompanhar e ver que a pregação da palavra é uma exposição bíblica. Quando nós chegamos no capítulo 9, a partir do versículo 32 adiante, nós vamos ver Pedro, aleluia, descendo até uma cidade chamada Lida, para ali com os santos que tinham ouvido o evangelho de Cristo através do evangelista Filipe. A Bíblia diz que quando Pedro chega naquela cidade, ele vai se encontrar com um homem chamado Enéas. E quem era Enéas, irmãos? Certamente Enéas já era um homem convertido ao Senhor, porque ele ouviu a pregação do evangelho por meio de Filipe, sendo que faltava algo a mais na vida de Enéas. Ele já tinha alcançado a salvação, sendo que Enéas tinha uma impossibilidade. A Bíblia diz que Enéas, ele era paralítico, ou seja, ele tinha conseguido a salvação, mas ele não estava conseguindo operar atividades em Deus por causa da sua incapacidade. Mas eu louvo a Deus que enquanto Filipe pregou o evangelho, Pedro desceu para realizar milagres e maravilhas, irmãos. Glória a Deus! Enéas paralítico e salvo. Mas Deus não queria promover só a salvação e dar gratuitamente a salvação para a vida de Enéas. Ninguém que Deus salvou permanece no mesmo jeito, permanece no mesmo estado. A Bíblia diz que durante 8 anos Enéas jazia numa cama, paralítico. Observe que o estado do homem era um estado de impossibilidade. Mas eu louvo a Deus porque aonde o homem vê impossibilidades, Deus vê probabilidade de mudança, de transformação e de operação do impossível aos nossos olhos. Aleluia! Glória a Deus! Qual é o estado que você se encontra hoje? Porque nós já estamos salvos, mas será que nós estamos praticando aquilo que Deus quer que nós pratiquemos? Era algo a mais que Deus tinha na vida de Enéas, não somente a salvação. Porque Deus, ele é tão misericordioso, tão gracioso, que ele salva o homem, ele salva a mulher e ele também capacita para o mesmo trabalhar na sua obra e a favor do evangelho de Cristo. Glória a Deus, aleluia! Qual é a incapacidade que você tem pensado no seu coração e na sua mente? Ah, meu Deus, eu quero fazer tal coisa, mas eu não consigo. Ah, meu Senhor, mas se eu fizer e errar. Ah, meu Deus, mas se eu louvar no playback e eu errar uma linha, Deus está dizendo: ei, quem te chamou sou eu, e quem te capacita também sou eu. Tu não canta porque tu quer, não, tu canta pela graça que te foi dada. Tu não prega porque tu quer, não, tu prega porque a graça te foi dada. Deixa eu te dizer algo. O crente não pode ter medo de errar quando está na presença de Deus. Porque nós estamos vendo muitos dos nossos irmãos enterrando seus talentos, quando na verdade Deus quer que ele use, pratique, exercite a sua fé, o seu dom, a sua vocação. O que foi que Deus lhe chamou, irmão? Para que Deus lhe chamou? Aleluia! Qual é a área que Deus quer lhe usar? Você já perguntou a Deus? Porque
você pode ter o dom de louvar, mas Deus ainda quer te dar mais coisa e glorificar o nome dele na tua vida. Você já pensou nisso? Imagine só você que tem um dom de louvar, você está louvando a Deus no playback e de repente você começa no cântico espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Eu ainda vou ver isso. Eu ainda vou presenciar. Oh, glória. Eu ainda vou presenciar os meus irmãos louvando a Deus. E de repente vai ser tão cheio da presença que Deus vai derramar o cântico espiritual para louvor da sua glória e o louvor do seu nome. Você crê nisso ou você não crê? Aleluia. Você crê nisso ou você não crê? Glória a Deus. Porque a palavra nessa noite é de despertamento para avivamento, para a praticação dos dons espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus queria algo mais do Enéas. Deus não queria Enéas naquele estado, não. Aí a Bíblia diz que Pedro encontra ele, chega próximo de Enéas e fala: Enéas, o Senhor Jesus Cristo te cura. Observe que Jesus sempre vai no ponto certo, irmãos. Ele não faz arrudeio, não. Jesus sabe aonde trabalhar em nossa vida. Aleluia. Ele não erra alvo, ele não erra endereço, não. Quando ele quer determinar e fazer algo, assim vai ser feito. Agora depende de quem estiver disponível para receber de Deus aquilo que ele quer oferecer e dar. Glória a Deus. Aleluia. Não está sendo palavra de promo dessa vez, irmãos, mas é para avivar o nosso espírito. Aleluia. É para alegrar a nossa alma. Enéas, Jesus Cristo te cura. Aí quando a cura vem, o homem que já era salvo, a Bíblia agora diz que Pedro dá outra ordem: levanta-te. Se Pedro mandou ele levantar é porque ele estava caído, estava no chão, estava prostrado. Mas o único momento que Deus quer que nós fiquemos prostrados é quando estamos diante da face e do altar dele. Não, Deus não quer, aleluia, que você se prostre a não ser diante da presença dele. Porque tem irmãos que estão com um fardo tão grande, não é fardo de Deus, que está se curvando diante dos problemas e pior, se curvando diante de Satanás. Aleluia. Aleluia. Deus não quer isso para a igreja. Enéas, tu vai ser curado e através da tua cura tu vai levantar. Glória a Deus. Aí vem outra ordem: arruma o teu leito. O que é leito? Era o estado que Enéas se encontrava. Sabe o que é isso aqui? É quando Deus salva, é quando Deus cura, é quando Deus levanta, mas o homem e a mulher de Deus permanecem do mesmo jeito. A vida é bagunçada e desorganizada, a vida é uma vida fraca e espiritual. Não busca em oração, não busca em palavra, não busca em consagração, não busca em jejum. Deus está dizendo: buscai o zelo pela organização da sua vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que quando a ordem sai com a autoridade de Cristo da boca de Pedro, Enéas imediatamente ele vai se levantar. Ou seja, ele não estava parado porque ele queria. Não, ele estava parado porque era incapaz de se locomover. Mas Deus gosta desse. Deus pega aquele irmão que sabe que não é capaz de nada. E ninguém de aqui somos capaz de fazer alguma coisa se não estivermos debaixo da graça. Aí Deus pega o pior pecador que existe na face da terra e faz ele ser um pregador da palavra dele, um evangelista, um levita. Aleluia. Deus pega o incapaz e faz ele ser honrado na face da terra. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Deus que nós servimos é Deus do impossível, irmãos. Às vezes nós queremos limitar o poder de Deus. Mas será que Deus pode fazer na minha vida? Será que Deus pode operar? Será que Deus pode libertar o meu marido? Será que Deus pode libertar a minha esposa? Será que Deus pode salvar o meu filho? Será que Deus pode salvar os meus parentes, os meus amigos? Ei, Deus está dizendo: para de querer limitar o meu poder, o meu amor, a minha misericórdia e a minha graça. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Você precisa praticar
triste quando Enéas ele se levanta imediatamente. As pessoas daquela cidade de Lida e de Sarona, elas vão se converter, aleluia, ao Senhor. Observe aqui, irmãos. Deus, ele quer usar nossas vidas para alcançar almas perdidas. Deus, ele quer usar nossa vida para alcançar almas perdidas. O que é que você tem feito a favor do reino de Deus? Será que você tem pregado quando Deus manda você pregar? Será que você tem evangelizado quando Deus manda você evangelizar? Ei, lembra aquela madrugada que Deus está te chamando? Ei, acorda, desperta, levanta, vem conversar comigo. Eu quero te revelar os mistérios do céu. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. A igreja quer viver o mistério de Deus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo essa palavra? Aleluia. Glória. Aí Enéas ele agora está livre para trabalhar para Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que tinha uma cidadezinha perto de Lida, aonde Pedro se encontrava, chamada Jope, e havia ali uma discípula de nome Tabita, que traduzindo podemos chamar de Dorcas. E quem era essa discípula? Era uma mulher que trabalhava para Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que ela era fazedora ali de vestidos, que beneficiava viúvas e as pessoas que se localizavam perto dela. Dorcas era uma mulher muito querida pelos habitantes daquela cidade, mas a Bíblia diz que certo dia Dorcas veio a adoecer e a mesma veio a morrer, sendo que ouviram que Pedro estava próximo daquela cidade. Irmão, é muito importante nós preservarmos o nosso testemunho no lugar onde nós moramos. Precisamos ter um bom testemunho para quando alguém precisar de uma oração, para quando alguém estiver manifestado com o espírito de Satanás, Deus mandar a gente ir lá e nós temos a convicção que no nome de Cristo aquela pessoa será liberta. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Se alguém bater na porta da sua casa nessa noite e falar que tem uma pessoa manifestada na casa dela, será que você está com a coragem e com a vida no altar para chegar até lá e no nome de Jesus expulsar aquele demônio? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não é palavra de proma, de despertamento. Aleluia. Você está refletindo na mensagem? Você está meditando na palavra? Porque Jesus está falando. Jesus está aqui no nosso meio e Ele está falando. Jesus está querendo despertar, aleluia, crente que está enterrando os seus dons e a sua vocação. Aleluia. Aleluia. Jesus está falando, irmãos. Vai chamar Pedro. O homem, quando anda na presença, ele é bem visto, irmãos. Eliseu estava caminhando por certa da cidade. Aí tinha uma mulher ali, ela olhou aquele homem de longe. Ela chamou o marido: marido, vem cá. Ali vai um homem santo de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? É testemunho de quem anda na presença. Aleluia. Glória. É vida no altar. É vida no altar. É crente que tem boa fama. O mundo está dizendo aquilo ali não presta, mas o crente está tão convicto da vida que tem que dizer: Jesus te ama. Aleluia. Glória a Deus. Se levanta a perseguição na vida do crente, mas o crente está dizendo: Jesus te ama. Sabe o que é isso? É crente que anda na presença, é crente que tem vida no altar. E Pedro era um crente avivado, cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, cheio da obediência, cheio do temor, cheio da palavra, levava uma vida de oração. Aí a Bíblia diz que chamaram Pedro e falaram: olha, não te demores a vir conosco. Aquele pessoal estava no desespero só, irmão. Mas por que chamaram Pedro? Porque eles tinham fé.
que o homem que anda na presença de Deus tem autoridade pela graça de ressuscitar até quem está morto, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou repetir isso aqui. O homem, quando anda na presença de Deus, aleluia, tem autoridade para ressuscitar até quem está morto. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! O pastor João, ele sempre conta o testemunho, e não tem como eu não me emocionar quando eu escuto o testemunho que ele conta. Ele diz que tinha um irmão com o nome de Levi. O irmão nem orava direito quando chegava na igreja. Ele se ajoelhava, aí ele falava: Senhor, Levi está aqui. Todo dia essa mesma oração, irmão. Aí chegou um dia que Levi veio a falecer. Aleluia. Aí dá aquele funeral. Dá aquele funeral todo ali, aquele choro. Aí chegou um irmãozinho com a Bíblia debaixo do braço, olhou assim para aquele morto que estava ali e disse: Levi, eu estou aqui, levanta-te. Aleluia! Glória a E Deus! Levi levantou. Eita, esse Deus é Deus do impossível, irmão. Eu não sei qual é a área da tua vida que está morta, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, mas Deus, Ele é poderoso para te ressuscitar. Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Quem quer receber vida espiritual, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Eu peço a Deus isso todo dia. Vida espiritual para suportar as batalhas, as aflições, as perseguições, porque crente é odiado pelo mundo. Mas enquanto o mundo odeia o crente está aqui para ser sal da terra e luz do mundo, para levar a luz para aqueles que andam na escuridão. Glória a Deus! Aleluia, grande Deus. Nós somos diferentes. Aleluia. Você é diferente. Você é diferente do mundo. Charles Spurgeon deu uma frase muito forte e marcante. Ele diz que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. A partir do momento que Cristo nos salvou, Ele nos separou desse mundo caído, perverso, cruel e maldito. E hoje nós somos purificados pelo precioso sangue de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Sendo que, além de todas essas virtudes que Pedro possuía por graça de Deus, ele também era um homem disponível para trabalhar para Jesus. Deus se alegra com quem é disponível para trabalhar a favor do reino dele. A Bíblia diz que quando chamaram Pedro foi imediatamente com aqueles homens. Ele podia dizer: acabei de curar Enéas. Entendeu? Acabei de realizar um milagre. Eu vou descansar. Aí Pedro disse: bora. Vamos lá? Vocês vieram me chamar? Eu estou debaixo da graça, debaixo da presença, debaixo da autoridade da misericórdia. Então vamos. Porque não tem outro lugar para procurar socorro a não ser na casa de Deus. Aleluia! As pessoas por aí estão buscando sessões diante de pessoas comuns e normais e estão se esquecendo de conversar com Deus. Aleluia! Porque o remédio não dá jeito, Jesus dá. Aleluia. O que a medicina não resolve, Jesus resolve. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Talvez para você que ouve essa palavra, você tenha um desejo de recuperar aquilo que perdeu. Oh, aleluia, eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus falando no nosso meio. Talvez você tenha um desejo e você fala: eu queria tanto ter de volta aquilo que eu já perdi, mas a medicina diz que é impossível. Eita, Deus está dizendo: quem é a medicina perante mim? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! O médico, o homem, pode planejar, mas a última palavra vem da parte de Deus. Ei, o hino que foi louvado não é em vão. Existe vida para aqueles que creem em Cristo. Aleluia! Ei, Deus está dizendo: ei, não deixa a tua esperança morrer, não. Não deixa a tua esperança naufragar, não. Não diminui a tua fé, não. Jesus está chamando você para uma experiência sobrenatural com Ele. Aleluia.
Você não deseja essa experiência celestial, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Hein? Orar em línguas na madrugada. Oh, orar em línguas na madrugada, irmãos. Aleluia. Deus abre a visão espiritual e nós podemos contemplar o reino espiritual. Aleluia. Eu creio que nós ainda podemos ver anjo, irmãos. Nós podemos ver tudo aquilo que Deus quer nos mostrar. A questão é que a incredulidade tem tomado conta em nossos corações e Deus está dizendo: ei, por que a tua fé está diminuindo quando eu quero que tu pratique ela? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sente a presença aqui? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus está falando. Ele é o oleiro e você é o vaso. E Deus coloca uma palavra agora no meu coração. Ainda que o vaso venha se estragar na mão do oleiro, o oleiro não descarta o vaso quebrado, mas ele torna a fazer dele segundo bem lhe parecer, segundo bem lhe a vontade. Aleluia. Deus está dizendo: você tem se estragado na minha presença, mas eu sou fiel para restaurar, para restituir, aleluia, para te moldar, para fortificar a tua estrutura. Deus está dizendo: desce a casa do oleiro. Glória a Deus. Aleluia. Onde é que você está querendo que Deus restaure a sua vida? É nos sonhos? É na família? É no casamento? É no ciclo de amizade? É no ambiente de trabalho? Aonde é que você quer que Deus entre com restauração? Diga no seu coração e na sua mente. Fale para mim não. Aleluia. Glória a Deus. Porque não fala eu, mas o Espírito Santo fala nos nossos corações nessa noite. E esse mesmo Espírito também, aleluia, ele testifica nas suas palavras, aleluia, e leva diante do nosso Pai Celestial, aleluia. E quando ele leva, a resposta desce. Aleluia. Glória. Aleluia. Grande Deus. Aí Pedro chegou lá naquela cidade, daquele desespero, irmãos. Eu já vou finalizar a mensagem, só peço um pouco mais de paciência, meus irmãos. Pedro chega naquela cidade ali, o corpo de Tabita está ali no cenáculo, que é o segundo andar de uma casa, irmão. Aleluia, só tem choro, só tem dor, só tem luto naquele lugar. Aí Pedro chega com aqueles homens. Quando Pedro entra na casa, a Bíblia diz, irmãos, que as viúvas se apresentaram a Pedro e mostraram os vestidos que Dorcas fabricava para ela. Sabe o que é isso aqui? As viúvas estavam testemunhando das boas obras que Dorcas praticava. Como é que tem sido o seu testemunho a favor da obra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não buscamos reconhecimento humanos, não buscamos glória humana, aleluia, não, mas Deus ele é tão misericordioso que ele nos honra aqui na terra conforme nós trabalhamos para o reino dele. Aleluia. Olha, Pedro, os vestidos que Dorcas fazia quando estava com vida. Ela apresentou, era o mesmo que a gente está apresentando para Deus as nossas obras. Quer vir a gente diz assim: eu faço tanto e não sou reconhecido. Não é não? Eu faço tanto e parece que o valor não chega, a honra não chega, a gratidão não chega, não vem um elogio. E parece que quanto mais você trabalha, mais as coisas se levantam, as guerras, as batalhas, as lutas ficam mais difíceis. É porque Deus está te capacitando, é porque Deus está te fortalecendo. Ei, eu quero pedir uma coisa para essa igreja. Aleluia, aleluia. Eleve mais o nível de espiritualidade, eleve mais o seu coração, o seu pensamento a Deus. Aleluia. Deus tem sondado tanto o coração aqui nesse ministério, irmão, que Deus ele vai fazer uma obra tão maravilhosa aqui e só vai permanecer para ver o milagre de Deus aquele que tem sinceridade diante do altar dele. Glória a Deus. Glória a Quem crê que Deus revela? Aleluia. Quem crê que Deus revela? Glória. Eu estou falando isso debaixo da autoridade do Espírito Santo. E não tenho medo de errar. Deus, ele é fiel, aleluia, para capacitar, para honrar e para elevar o nível de espiritualidade
quando nós nos disponibilizamos a buscar a presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vê as obras. Aí a Bíblia diz que quando Pedro chegou lá onde Tabita estava, ele aprendeu uma coisa quando caminhava com Jesus. Quando Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda, Pedro estava lá. Quando ele curou o paralítico de Cafarnaum, Pedro também estava lá. Aí Pedro usou da experiência com Cristo a favor de Enéas. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Pedro estava lá. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Pedro também estava lá. Mas quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, Pedro notou uma coisa em Jesus. Sai todo mundo, fica só o pai e a mãe, e vem comigo Pedro, Tiago e João. Escuta isso aqui. Quando Pedro chega diante de Dorcas, do defunto, ele manda todo mundo sair. Aleluia. Eu acho que você não entendeu. Glória a Deus. As experiências que você tem com Cristo vai ser usada em benefício de muitas pessoas aqui na terra. Escute isso aqui. A batalha que você enfrenta com Cristo vai servir de testemunho para as pessoas que estão passando pela mesma batalha que você. Escute isso aqui. As experiências que você compartilha com Deus vai servir de testemunho para aqueles que não acreditam que Cristo ainda faz milagres. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pedro aprendeu. Ele aprendeu, ele disse: sai todo mundo. Que aqui o mistério é entre eu e ela e Deus. Aleluia. Tem momento que Deus priva a gente de pessoas porque Ele quer ter um particular conosco, um individual conosco. É porque Ele quer levar a gente, irmãos, na nossa espiritualidade. Ei, não te preocupas que se depois que tu se converteu, teve um amigo que parou de falar contigo, teve uma amiga, teve um parente, é Deus que está separando, privando você de certas amizades que não convém a Deus, porque Ele quer ter um íntimo contigo. Aleluia. As más conversações corrompem bons costumes. Precisamos ter discernimento até das piadinhas. Quando nós estamos na roda de amigos, de ímpios, que as piadinhas vêm, a gente dá uma risadinha sem querer. Até nisso o crente tem que vigiar. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Pedro virou para ela e orou. Orou! Aí depois que ele ora, ele olha em nome de Jesus. Levanta-te. A Bíblia diz que a menina ouviu aquela palavra. Aleluia. Porque se ela não ouvisse, ela não estava com vida. Se ela não ouvisse, ela não ressuscitava. Sabe o que Deus está dizendo? Quantas vezes eu tenho falado com a minha igreja através da minha palavra e muitos estão tampando o ouvido e endurecendo o coração. Aleluia. Você gosta de ouvir Jesus falar? Eu sinto Jesus aqui. Glória a Deus. Talvez a gente diga: eu quero ouvir Jesus audivelmente. Jesus está dizendo: Senhor, abre a minha palavra que eu estou falando contigo todo dia. Você sente Jesus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Se você não sente problema não, Jesus também trabalha na forma suave e tranquila dele. Aleluia. Glória a Deus. Aí a menina levantou e sentou. Por que ela sentou, irmãos? Porque ela estava trabalhando demais. Chegou o tempo de Jesus dar um descanso a ela. Às vezes a gente quer correr demais, quer dar um passo atrás do outro, e Deus está dizendo: ei, segura mais um pouquinho, que ainda não chegou o tempo não. De tomar decisões, de escolhas, decisões. A nossa mente é tão milhão às vezes que a gente quer tomar decisões precipitadas que geram para a gente decepção e frustração, irmão. E Deus está dizendo: descansa um pouquinho, eu não te dei a ordem ainda não. Depois que a menina sentou, a Bíblia diz que Pedro pega ela pela mão. Porque a fé sem obra é morta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A fé sem obra é morta. Deus está dizendo assim: haja.
Depois do descanso, se prepare para agir. Depois do descanso, se prepare para executar a sua fé. Coloque a sua fé em exercício. A sua fé está muito parada. Está até querendo esfriar, rapaz. Aleluia, glória. É muito bom a gente ver Deus usando os nossos irmãos. É muito bom quando Deus revela ao pastor João, no dom de revelação que ele tem, a gente fica maravilhado. Mas Deus está dizendo, busca, paga o preço que ele pagou, que eu também te dou. Você está casando porque você está meditando na palavra. Glória a Deus. Depois que a menina voltou com vida, a Bíblia diz que todos glorificaram a Deus naquele lugar. Sabe o que é isso aqui? Deus quer usar a gente para glorificar o nome dEle aonde quer que nós estejamos, irmãos. Independente do ambiente, o que importa é o crente glorificar o nome do Altíssimo e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conforme com esta era, por isso espera em Deus espera. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória. Glória a Deus, aleluia. O nosso auxiliar Fernando venha fazer a oração final, aleluia. E em seguida, o nosso irmão Vinícius dá a bênção, amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Que essa semana o círculo de oração vai ser na quinta-feira, irmão, no feriado, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. E assim oremos, né? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, grandioso Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, te adorando, Senhor, te louvando. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade com os irmãos que estão aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, Jesus. Deus, vê essa obra aqui, Jesus, vê nosso pastor, Senhor, a retaguarda, Deus, vai trabalhando na vida de cada um, Senhor, entra com libertação aqui nessa comunidade, Senhor, com salvação, Deus, vai trabalhando, Deus, vê a obra, Senhor, dá força, assim eu te peço e te agradeço, Jesus. Amém. Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja por toda a igreja e todos dizem amém. Amém, Acontece, vai sozinha aí. Mas Jesus é verdade. Mãe, a senhora vai converter sozinha, a senhora tem a polícia. Mas está aberto o Acho prazo. que tinha até um problema ontem, eu não me mostração. Glória. É sempre com Jesus. Glória.